Hoje a aula será gravada. Hoje vamos ter uma aula sobre a definição de elipse e suas equações. O que é uma elipse no plano cartesiano? A definição é o seguinte: a elipse é quando você toma dois pontos fixos do plano, chamados de focos, esses pontos. Todos os pontos que você pegar do plano cartesiano, pontos que eu chamei de P, tal que você calcula a distância de P ao foco F1, calcula a distância de P ao foco F2 e soma essas distâncias. Essas distâncias é igual a uma constante chamada de constante 2A, dobro de A. Toda vez que você tiver um lugar geométrico que satisfaz isso no plano, vai ser formado uma elipse. Por exemplo, fixei esse barbante aqui, ó, no ponto F1 e no ponto F2. Aí eu estico ele. Conforme eu mantenho ele esticado e vou rodando aqui, ó, tenho ele esticado e vou rodando. Veja bem. A curva formada aqui vai ser essa daqui, ó, que é o que? Uma elipse. Isso significa o quê? Que quaisquer dois pontos que você tome no plano, qualquer ponto que eu pegar dessa elipse aqui, qualquer ponto que eu pego dela, faça a distância dele até o foco 1 e soma a distância dele até o foco 2, a soma dessas duas distâncias dá uma constante 2A. Quem é essa constante 2A? É o comprimento do meu barbante, que eu fixei ele aqui, ó, que vai ser na realidade esse eixo maior aqui, ó. É o eixo que pega daqui até aqui, ó. Esse eixo aqui é chamado eixo maior da elipse. Ele mede 2A. Eixo maior vai do ponto A2 ao ponto A1 aqui, ó. São chamados vértices da elipse. Então a distância de A1 até A2 é igual ao eixo maior 2A, que é a distância de qualquer ponto ao ponto F1, qualquer ponto ao ponto F2. Por que eu posso afirmar isso daí? Porque se você, a definição é essa, você calcula a distância do ponto A1 ao F1 e calcula a distância do ponto A1 ao F2, esse pedacinho aqui ficou dobrado. Se ele ficou dobrado, se eu tirar ele daqui e colocar aqui, dá o eixo todo aqui, ó. Portanto, o eixo maior, 2A, é esse eixo. Então ela tem um eixo maior e os focos, F1 e F2. A distância entre os focos é chamada de distância focal, é indicado por F1 e F2. A distância entre esses dois focos é chamada por 2C. A distância entre os focos de F1 e F2. Toda elipse tem um centro, assim como a circunferência. O centro é quem? É o ponto médio entre os focos, que vai ser também o ponto médio entre os vértices A1 e A2. Esse ponto médio aqui, ó, divide os focos F1 e F2 bem ao meio. Se tudo é 2C, essa distância aqui do centro ao foco é Czinho. Vamos chamar o centro aqui de centro O para não confundir. Centro O. Tem também o eixo, que é o eixo menor da elipse aqui, ó. Esse eixo menor é vinculado aos vértices B1 e B2. Esses pontos B1 e B2 podem ser chamados de vértices ou também podem ser chamados de polos, dependendo do livro que você for estudar. B1 e B2 são os extremos do eixo menor. O eixo menor a gente fala que tem distância 2B. Então veja bem, na elipse, o que são importantes? Os vértices A1 e A2, que são os extremos do eixo maior, os focos F1 e F2,
vértices B1 e B2, que são os extremos do eixo menor. O centro, que é o ponto médio entre os focos. Lembrar que essa distância do centro ao foco 2 é C. A distância do centro ao vértice B1 é B. E o detalhe aqui é o seguinte: se nós ligarmos do vértice B ao foco F2, essa distância aqui é A. Ó. Por quê? Qualquer ponto que eu pegar sobre a elipse, calcular a distância ao foco 2, mais a distância ao foco 1 dá 2A. Isso dá 2A, mais o B aqui, ó, está bem no quê? Na mediatriz dos focos F1 e F2. Está na mediatriz, ele é equidistante do foco 1 e do foco 2. Se é equidistante e a soma vale 2A, cada uma dessas distâncias aqui, ó, é igual a A. E aí nós acabamos montando aqui um triângulo retângulo. Ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Estou colorindo ele de azul. Nesse triângulo retângulo azul tem centro O, foco F2 e vértice B2. A hipotenusa é A, o cateto é B e outro cateto é C. Ou seja, vale a relação, que é a relação principal da elipse, que nós temos o quê? Nós temos que a constante A ao quadrado é igual a constante B ao quadrado mais a constante C ao quadrado. Importantíssimo lembrar essa relação aqui, ó. Tanto a elipse como a hipérbole que a gente vai estudar tem algo chamado excentricidade. O que é a excentricidade de uma cônica? A excentricidade de uma cônica é a razão entre a constante C pela constante A. Lembrando aqui que A é todo esse segmento aqui, ó. Então A é maior que C e A é maior que B. Portanto, quando eu faço C dividido por A, eu vou ter o quê? Vou ter um número menor que 1. Sempre a excentricidade da elipse é um número menor que 1 e maior que 0. Sempre. Quando ela vai ser 1, ela vai tender a 1 quando C se aproximar do vértice A aqui, ó. Mas se eu me aproximar aqui, cada vez essa elipse vai ficando mais achatada, mais achatada. Se o C for igual a A, vai dar um segmento de reta aqui, ó, que são os pontos de A1 até A2. Vai ficar uma reta, um segmento de reta. Agora, se o C tender a 0, se aproximar aqui do 0 aqui, ó, cada vez essa elipse vai ficando mais arredondada. Se o C for 0, essa distância aqui for nula, na realidade esse ponto aqui vai ser o centro de uma circunferência, nós teríamos uma circunferência. Então veja bem, quando a excentricidade tende a 1, a elipse é mais achatada possível. Quando a excentricidade tende a 0, ela tende a uma circunferência. Beleza? Essas são as partes da elipse, ó. Focos F1 e F2, vértices A1 e A2, vértices B1 e B2. O vértice A1 e A2 é o eixo maior, que vale quanto? 2A. Os vértices B1 e B2 determinam um eixo menor, que mede quanto? 2B. Os vértices, os focos F1 e F2 determinam o eixo aqui no meio, aqui, ó, sobre o eixo maior, que mede quanto? 2C. Tem o centro O, que é o ponto médio dos focos. Essa é a ideia de elipse, a definição. Beleza? Vamos ver as equações agora. Vamos ver agora como ficaria a equação de uma elipse. Se a elipse tem centro na origem do sistema cartesiano e o eixo maior dela está sobre o eixo X, veja bem, esse eixo maior aqui mede A e aqui mede A, ou seja, os focos também estão sobre o eixo X, a equação dela seria com centro na origem, x ao quadrado dividido pela constante A ao quadrado mais y ao quadrado dividido pela constante B ao quadrado
o B aqui, ó, distância do vértice do eixo menor, é igual a 1. Será essa a equação quando seu centro for a origem e o eixo maior estiver sobre o eixo x. Se o eixo maior estiver sobre o eixo y, com o centro também na origem, ó, medindo A aqui, medindo A aqui. Qual vai ser a equação? Quando o eixo maior está sobre o eixo y, você vai ter x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso é igual a 1. Ó. Veja bem, se o eixo maior está sobre o eixo y, o a vai dividindo o y. Se o eixo maior está sobre o eixo x, o a vai dividindo o x. Sempre isso, só altera isso daí na equação da elipse, com o centro na origem. E vamos supor que o centro dela não seja a origem do sistema cartesiano. Se o centro não for a origem, for o paraordenado, por exemplo, P e Q, o que nós teríamos nessa elipse? A única coisa é que você vai subtrair o P do x e o Q do y. O P do x e o Q do y, mas a equação é a mesma. Ficaria assim, ó. X menos P ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos Q ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso é igual a 1. E se o eixo for relação ao eixo y, paralelo ao eixo y, vai ficar x menos P ao quadrado sobre B ao quadrado mais y menos Q ao quadrado sobre A ao quadrado. Isso é igual a 1. Vai ser essa daqui. Lembra que o A é o maior segmento deles. O A maior vai estar sobre o x quando o eixo principal for paralelo ao eixo x. Como seria isso? Como se a gente tivesse uma elipse assim, ó. Tem uma elipse. O centro dela não está na origem aqui, ó. Só um esboço rápido aqui. O centro está aqui, mas você percebe o quê? Perceba que o eixo maior continua paralelo ao eixo y, não está sobre, mas está paralelo. Então a equação é essa. Agora, se ela estiver na vertical, com o eixo maior paralelo ao eixo y, se o eixo maior for paralelo ao eixo y, vai ser essa equação aqui, ó. Sempre dessa forma as equações. A demonstração das fórmulas, vou fazer a demonstração dessa fórmula aqui, ó, num slide que eu vou enviar para vocês e postar lá no aula. Beleza? Vamos escrever a equação dessa elipse aqui, ó. Imagina o seguinte, você tem uma elipse no centro 0, 0, com centro 0, 0. Ela passa pelos vértices 4 e 0 e 0 e 2. 4 e 0 e 0 e 2. E o centro é o 0 e 0. Veja bem a situação, ó. Se nós imaginarmos isso, nós teríamos a situação seguinte. Eixo Y e eixo X. O centro é 0 e 0. Centro, ó. Passa pelo paraordenado 4 e 0. 4 e 0 é um vértice. 0 e 2. 0 e 2 é outro vértice. Mas os vértices, o centro da elipse é ponto médio dos vértices, ponto médio dos focos. Se é ponto médio, se um vértice é 4 e 0, o outro vértice é menos 4 e 0. Se um vértice é 0 e 2, o outro vértice é 0 e menos 2. E essa elipse teria esse formato aqui, ó. Vou tentar desenhar ela aqui. Mais ou menos. Teria esse formato, onde essa distância aqui, ó, toda é o eixo maior, 2A. Então aqui é A. Então a gente já sabe que o A é de 0 a 4.
O de 0 a menos 4, o A é 4. Essa distância aqui, ó, é o eixo menor. 2B. Então aqui é B. Então B é igual a 2. Se eu tenho A e tenho B e tenho centro, eu consigo determinar a equação da elipse. Essa equação aqui, o A, que é o maior, vai dividindo o x ou o y, vai dividindo o x. Por quê? Porque o eixo maior está sobre o eixo x. Então a equação seria x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substituindo o a e o b, nós teríamos x ao quadrado sobre 4 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Essa equação vai ser x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Pode tirar o mínimo múltiplo comum ou deixar ela escrita assim, ó. Se você desenvolver isso aí, vai ter a equação geral, deixando assim a equação reduzida da elipse. Então, para resolver equações e exercícios, a gente precisa saber identificar os vértices e os focos. Dava para encontrar o foco aqui? Dava para encontrar o foco. É só a gente aplicar a relação fundamental A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós teríamos aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, 16 menos 4 é igual a C ao quadrado. C é igual a raiz de 12, 2 raiz de 3. Então, você teria 2 raiz de 3 positivo e 2 raiz de 3 negativo para cá. Esses são os focos, ó. F1 seria menos 2 raiz de 3 e 0. F2, 2 raiz de 3 e 0. E dá para encontrar a excentricidade, que é C sobre A, que seria 2 raiz de 3 dividido por 4, que daria raiz de 3 sobre 2. A excentricidade E, ó. Então, com as informações corretas, lembrando das posições dos vértices, dos focos e do centro, você consegue encontrar e resolver qualquer exercício. Beleza? Espero que tenham entendido a aula aí sobre definição de elipse. A demonstração da fórmula, de uma das fórmulas, vai estar no AVA, com alguns exercícios lá também resolvidos. Vamos ver como se faz esse exercício de elipse, então. Vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, uma elipse de vértices 2A e 0, 0 e A, com centro na origem, mede a área do quadrado inscrito nessa elipse. Se um vértice é 2A e 0, e o outro vértice é 0 e A, e ela tem centro na origem, ela é uma elipse assim, ó. Vamos fazer o desenho aqui. Aqui ela tem o ponto ordenado 0 e A, que é um vértice. Em torno de A, 2A, outro vértice. Ela tem centro na origem. Só que então o centro dela é simétrico ao ponto de simetria dos vértices. Ou seja, do outro lado aqui nós temos outro vértice. Seria no par ordenado menos 2A e 0. E aqui, se eu tenho A para cima, eu vou descer até o menos A. Minha elipse seria esse aqui. Essa seria a minha elipse, com centro 0 e 0. Se ela é de centro 0 e 0, nós podemos afirmar o quê? Podemos afirmar que ela tem a equação, o eixo maior, que é o eixo 2A. Vamos chamar o A aqui de A maiúsculo. 2A é igual a 4Azinho. O eixo menor 2B é igual a 2Bzinho. 2Azinho.
2b2a. Então é uma equação com centro 0 e 0, assim, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então dá para a gente montar a equação dessa elipse. Dá para montar a equação dessa elipse, a equação seria x ao quadrado sobre, quem é o a? O a é essa distância aqui, ó, ela vale 2a. Então 2a ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o b? B é essa distância aqui, ó, que vale a. Isso é igual a 1. Então a equação dela seria x ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Encontrei a equação da elipse, só que eu quero a área do quadrado inscrito nessa elipse. O quadrado inscrito nessa elipse, tem que concordar comigo que para um quadrado estar inscrito aqui, ó, o quadrado tem todos os lados iguais, ele vai ter que estar com o centro dele bem na origem da elipse. Todo quadrado inscrito em uma elipse, o centro será o centro da elipse. Se esse é o centro da elipse, nós sabemos que esse lado aqui é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Essa distância aqui, ó, e essa distância aqui serão iguais. Mas esse daqui é o x desse ponto. E esse daqui é o y do ponto. Mas para o quadrado estar inscrito, o que nós vamos ter? Que x é igual a y. Ou seja, eu teria que, para a ordenada dos vértices do quadrado, eu teria que o x é igual ao y. E aí eu teria 4 quadradinhos aqui, ó. Onde se eu achar a área de 1, basta multiplicar por 4. Onde a área desse quadradinho é quem? Base vezes altura, mas tudo é x e y, então é x vezes y, mas é x vezes x. X ao quadrado, então. Então basta encontrar o valor do x ao quadrado. Só que o x é igual ao y. Como x é igual ao y, o que eu vou fazer? Vou substituir o y aqui por x. Vou ver como vai ficar essa equação. Vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais x ao quadrado, porque o x é igual ao y, sobre a ao quadrado é igual a 1. Tira o mínimo múltiplo comum aqui, que é 4a ao quadrado. Vai ficar 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a 1. Faço 4a ao quadrado multiplicando, 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado é igual a 4a ao quadrado. Então o x ao quadrado é igual a quem? 4a ao quadrado sobre 5. Só que x ao quadrado é uma arinha dessa, ó. Essa área aqui. Eu quero 4 vezes esse valor, portanto, a área do quadrado inscrito vai ser 4 vezes x ao quadrado. A área será 4 que multiplica essa expressão aqui, 4 vezes 4a ao quadrado sobre 5. Vai dar 16 ao quadrado sobre 5, pessoal. Esse é o valor da área do quadrado inscrito. Detalhe, agora você percebeu o quê?
Lembrar que para um quadrado estar escrito em uma elipse, ele vai ter que estar o quê? Exatamente com o centro no centro da elipse. Nós nos apegarmos a esse detalhe aí. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos para mais um exercício. Veja aí. Quer que você determine os possíveis valores de n da reta y igual a x mais n, de tal maneira que essa reta seja tangente à elipse de equação 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 6. Então veja bem, como se você tivesse uma elipse. Não sei se ela é na horizontal ou se ela é na vertical, é uma elipse. Nessa elipse, nós tivéssemos uma reta tangente. Seria a reta T, num ponto de tangência. Quero saber qual é o valor do n para que essa reta T seja tangente à elipse. O detalhe é qual? Se elas são tangentes, elas têm um único ponto em comum, ou seja, se eu for resolver o sistema formado por essas duas equações, esse sistema terá que ter solução única, um único ponto. Para ter solução única, um único ponto, vamos resolver ele então. Quem é o y? O y é x mais n, então vou substituir no lugar do y, vou colocar x mais n ao quadrado. Então eu teria a seguinte equação: 2x ao quadrado mais 3 que multiplica x mais n ao quadrado igual a 6. Agora a gente desenvolve esse quadrado perfeito. Vou ter 2x ao quadrado mais 3 que multiplica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 6. Fazendo a distributiva com 3 aqui, ó, vou ter o que? 3x ao quadrado. Com 2x ao quadrado, 5x ao quadrado. 3 vezes 2, 6xn ou 6nx. 3 vezes n ao quadrado, 3n ao quadrado. Traz o 6 para o primeiro membro, menos 6 igual a 0. Aí nós temos que imaginar essa equação na variável x. Na variável x, esse sistema tem qual solução? Solução única. Então existe um único x pertencente aqui. Essa solução, se existe um único x, essa equação, que é uma equação de segundo grau, na variável x que está ao quadrado, o delta tem que dar igual a 0. Por quê? Porque se ela tem uma única solução, são raízes iguais. Para raízes iguais, delta igual a 0. E a gente calcula o delta. Calculando o delta, nós temos o que? O delta é b ao quadrado. Quem é o b? 6n. 6n ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 5, e o c, que é 3n ao quadrado menos 6, igual a 0. Isso vai dar 6n ao quadrado. 36n ao quadrado, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, menos 60n ao quadrado, e 20 vezes 6 mais 120, igual a 0. Essa equação, então, eu tenho que 36n ao quadrado menos 60n ao quadrado, menos 24n ao quadrado. Levo 120 para o segundo membro, menos 120. Multiplica tudo por menos 1,
faço 24 dividindo, eu vou ter n ao quadrado igual a 120 dividido por 24. 120 dividido por 24, 5. N ao quadrado é igual a 5. N é igual a quem? Mais ou menos raiz quadrada de 5. Ronaldo, mas se a solução é única, por que eu encontrei dois valores para n? Porque existem duas retas com essa inclinação aqui, que tangencia a elipse, uma aqui superior, existe uma outra paralela, aquela lá de cima, também aqui está como se tivesse a reta T1 e a reta T2. As duas interceptam a elipse em um único ponto, são tangentes, desde que o n seja raiz de 5 para uma e menos raiz de 5 para outra. Então, eu tenho dois valores para o n, raiz de 5 e menos raiz de 5. Veja que o grande detalhe era você perceber que quando uma reta é tangente a uma curva, ela tem solução única. Tendo solução única, caindo numa equação de segundo grau, delta igual a zero, conseguimos determinar o valor do n. Resposta aí do gabarito, resposta A. Beleza? Showzinho. Espero que tenham entendido. Ler um exercício que é interessante. O exercício fala que você tem um estádio de futebol no formato de uma elipse e o gramado desse estádio de futebol é um retângulo MHPQ. A elipse que rodeia esse estádio tem a equação x ao quadrado sobre 36 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 60 ao quadrado é igual a 1. E ele quer saber aqui qual a distância entre a reta MH e PQ. Distância entre a reta que passa por MH e PQ seria essa distância aqui, ó. A distância aqui é M. Essa é a distância que nós estamos procurando, que é M. E ele fala também que essa elipse tem focos sobre os lados do quadrado. Então os focos estão aqui ou aqui. Como nós percebemos que o eixo maior está sobre o eixo Y, os focos estão sobre o eixo Y. Se estão sobre o eixo Y, os focos estão exatamente sobre o eixo Y e sobre o lado do retângulo, sobre o eixo Y e sobre o lado do retângulo. Então teria como se fosse foco 1, foco 2. E está querendo descobrir a distância da reta PQ até a reta MH. Essa distância nada mais é do que a distância focal, que é F1 e F2. Então ele quer descobrir isso, a distância focal 2C. Então nós queremos descobrir qual é o valor de 2C. Para descobrir o valor de 2C, nós temos a relação fundamental da elipse. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como nós temos a equação da elipse, dá para saber quem é o A e quem é o B, porque ela é uma equação de centro na origem, 0 e 0, eixo maior sobre o eixo Y, então essa distância aqui, ó, é o valor do A. Eixo menor sobre o eixo X, essa distância aqui é o valor do B. Mas o A vai dividindo o Y ao quadrado. Por quê? Porque o eixo maior está sobre o eixo Y. Então o A ao quadrado é igual a 60 ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui, ó, é o nosso A ao quadrado, é igual a 60 ao quadrado. E quem vem dividindo o x é o eixo menor, o b ao quadrado. Então b ao quadrado
é igual a 36 ao quadrado. Se eu tenho A ao quadrado e se eu tenho B ao quadrado, então dá para mim jogar na relação fundamental aqui da elipse. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir. Eu teria o quê? Que é o A ao quadrado? 60 ao quadrado. B ao quadrado, 36 ao quadrado. Mais C ao quadrado. Isolando C ao quadrado em um membro, passando 36 subtraindo, eu teria 60 ao quadrado menos 36 ao quadrado. Diferença de dois quadrados pode elevar ao quadrado ou fazer diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados, isso dá C ao quadrado igual a 60 mais 36 vezes 60 menos 36. Aqui dá 96 vezes 24. C igual a raiz quadrada de 96 vezes 24. Quem é 96? Se nós olharmos o 96 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, dá 96. Se dá 4, eu posso falar que 96 é igual a 4 vezes 24 vezes o outro 24 que já tinha ali. 24 vezes 24, 24 ao quadrado. Raiz quadrada, 24. Raiz quadrada de 4, 2. Então, C é igual a 2 vezes 24. 48. 48 metros é o valor do C. Mas o C é quem? Essa distância focal aqui, ó. Do centro ao foco F2. Aqui é 48. Então aqui também é 48. Ou seja, o meu 2C que eu estou procurando vai valer quanto? 2C é igual a 2 vezes 48, 96. Então essa é a minha resposta. Achou 48. Se 1C é 48, 2C é 96. Resposta no gabarito E de Esperança. Ou de SPSEX.